Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara e hoje eu vou apresentar o livro Crimes da Moda Antiga, Contos Verdade, de Valêncio Xavier. Valêncio Xavier é um autor que nasceu em São Paulo, mas radicou-se aqui no Paraná porque ele trabalhou a maior parte da sua vida na capital, Curitiba. Ele escreveu vários livros e entre eles este aqui que eu estou hoje. O Valêncio é um escritor que tem vários diferenciais. Um deles é que ele trabalhava, além da literatura, também com cinema, jornalismo, rádios, e ele levava um pouco de cada área para a outra. E assim, muitos dos trabalhos dele pareciam uma colagem, porque tinha um fragmento de uma coisa, um fragmento de outra, e por isso ele levou o apelido de Frankenstein de Curitiba. E não é muito diferente o que acontece nesse livro aqui. Crimes da Moda Antiga foi publicado pela editora Publifolha no ano de 2004, tem 179 páginas e 8 contos. Mas tem uma peculiaridade nesses contos de crimes assustadores, cruéis e inusitados. Eles realmente aconteceram. Além disso, aconteceram aqui no nosso Brasil. O Valêncio Xavier selecionou 8 casos de crimes bastante diferentes, muito curiosos, que aconteceram no século XX. E a partir desses casos, o Valêncio Xavier traz toda uma pesquisa misturada ali com literatura e que vão inclusive abranger vários gêneros, porque tem momento que você parece que tá lendo uma notícia de jornal, porque tem aquele recorte do jornal, tem momentos que tem fotografias da época, momentos que vão ter ilustrações, depoimentos de culpados, de vítimas, suspeitos, comentários da população da época, piadas, charges, trechos de filme que saíram a respeito dos crimes. E o Valêncio Xavier conta tudo isso, apesar de ser assuntos muito sérios, de uma forma muito crítica e com certa pitada de humor. É muito interessante também porque você vai lendo o livro e aí chega momentos que você não sabe se aquilo é literatura, se aquilo é ficção ou se aquilo realmente fez parte do crime. E aí você vai pesquisar porque parece que é uma coisa tão absurda que não, ninguém faria isso. E sim, as pessoas fazem isso. E também eu acredito que lidar com essa escrita de algo que já aconteceu, de algo que foi feito de fato, é uma coisa muito instigante para quem lê. Porque, por exemplo, numa história que é totalmente ficcional, o autor geralmente vai planejar o início, o meio, o fim, vai fazer uma série de detalhes, de coisas que vão tendo sentido, que vão se ligando e construindo um significado. Mas por outro lado, se esse crime é real, se esse crime é factual, quem cometeu foi uma pessoa, foi um humano, foi alguém que pode ter agido por impulso, alguém que pode, provavelmente cometeu vários erros, imprecisões e coisas que não fazem o menor sentido. Então ler um conto policial que é baseado em um fato é lidar com a escrita do imprevisível. Tem momentos que você fica assim de boca aberta, tipo, o quê? Isso aconteceu mesmo? Como pode? Mas, enfim, são 8 contos bem legais. Os contos são Os Estranguladores da Fé em Deus, A Noiva Não Manchada de Sangue, A Morte do Tenente Galinha, A Mala Sinistra, O Crime de Cravinhos, Aí Vem o Febrônio, O Outro Crime da Mala, Gangsters num País Tropical. E eu achei todos muito interessantes, mas eu tenho ali 3 preferidos. Os contos que eu mais gostei são os 2 crimes da mala, que como vocês podem imaginar, alguém foi parar lá dentro, infelizmente. Eu achei muito sinistro tanto a causa que levou a esse assassinato, quanto a forma como ele ocorreu. Então, assim, são coisas muito incríveis que você fica tipo, como assim alguém foi capaz de fazer isso? E sim, fez! E foi aqui onde a gente mora. Mas eu acho que o conto mais surpreendente desse livro é o conto Aí Vem o Febrônio, que vai trazer a história de um assassino em série aqui do Brasil e que ele viveu, tipo, anos assassinando pessoas sem ser pego. Então ele assaltava, ele sequestrava, ele assassinava, ele estuprava, ele fazia várias coisas horríveis com várias pessoas. E ele fazia isso porque ele achava que ele era um anjo, algo divino, que foi concebido a ele esse poder de fazer isso com as pessoas sem que nada fosse acontecer com ele, porque ele tinha uma missão muito especial. Ele realmente achava isso, ele era todo tatuado, com tatuagens muito diferentes, que visavam ter um significado de um ritual macabro, que ele dizia que ele estava participando porque ele era obrigado, e aí tinha várias frases muito estranhas, desenhos bastante curiosos. E eu não lembro exatamente os nomes, mas teve jornalista, escritor famoso que veio de outro país aqui para o Brasil
para entrevistá-lo, porque realmente era um assunto muito cabuloso e que exigia uma atenção ali para verem o que estava acontecendo, porque ele deixou várias vítimas e também tinha toda essa camada meio sobrenatural que envolvia a história. Então, se histórias de crime, de assassinato e tudo mais por si só já chamam muita atenção na nossa sociedade, imaginem histórias que, além disso, também trazem uma camada meio sobrenatural, uma possibilidade ali de algo de outro mundo. Esse livrinho também é legal porque ele traz esse clima meio vintage, de século passado, de histórias de 1900 e alguma coisa. E ele também tem páginas amareladas. Essas ilustrações aqui em preto e branco que lembram muito a época. Então quando você começa a ler ele, meio que você entra na história e você se sente pertencente àqueles anos, àquela sociedade antiga brasileira. E algo que eu também acho muito interessante é que o autor mantém a grafia antiga. Então, por exemplo, quando ele se refere ao que determinado jornal disse, ele escreve aquilo de acordo não somente com o que o jornal disse, mas exatamente com as mesmas palavras. E quando eu digo com as mesmas palavras, também são as mesmas palavras da ortografia daquela época. E aí você vê, você olha como era diferente as coisas, inclusive a nossa língua portuguesa. No livro a gente também vai ter alguns recortes de jornais, assim como esse, que vão mostrar muito como era o jornalismo da época também. Então, como vocês podem ver, é uma leitura muito interessante, porque você vai poder estudar história, você vai poder ver coisas do jornalismo, da literatura, da criminologia, e além de tudo ficar bastante entretido com todas as histórias macabras que ocorrem nele. Esse livro você encontra ele facilmente para vender em sebos online. Na estante virtual eu já vi ele, inclusive o meu eu comprei lá. Vou tentar achar o link dele aqui também e vou deixar aqui embaixo caso você se interesse. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se interessem em pesquisar o livro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curti-lo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações que aí sempre que tiver uma resenha nova você verá.